Olá, amiguinhos! Aqui você aprende lindas histórias da Bíblia de forma divertida. Vamos lá! E a oração silenciosa. Como Deus nos escuta. Olá, pequenos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Pequenos Heróis da Bíblia. Você já se perguntou como é possível que Deus, estando lá no alto do seu trono de glória, consiga ouvir o que você diz? E mais, como ele consegue ouvir milhões de crianças orando ao mesmo tempo, em todo o mundo, em línguas diferentes, e ainda assim, prestar atenção em cada detalhe do que você sente? Será que precisamos gritar para sermos ouvidos? Será que Deus usa fones de ouvido gigantes? Ou satélites espirituais? Hoje, vamos descobrir esse segredo através de uma mulher chamada Ana. Ela viveu um momento de tanta dor que as palavras nem saíam mais da sua boca. Mas mesmo assim, ela protagonizou uma das conversas mais poderosas da história. Vamos entender que a frequência de Deus ela é diferente da nossa e que ele é especialista em ouvir o que ninguém mais consegue notar. Prepare o seu coração, porque hoje vamos aprender que você nunca, jamais está falando sozinho. Introdução: o herói e o conflito. Nossa jornada nos leva até as montanhas de Efraim, numa época em que o povo de Israel buscava orientação no tabernáculo, em Siló. Lá, conhecemos Ana, uma mulher de fé, mas que carregava um peso enorme no peito. O conflito de Ana era algo que, para ela, parecia um silêncio de Deus. Ela não conseguia ter filhos. Naquela época, não ter filhos era motivo de grande tristeza e até de vergonha social. Mas o problema não parava por aí. Ana vivia em uma casa dividida. Seu marido, Eucana, a amava muito, mas ele tinha outra esposa chamada Penina, que já tinha muitos filhos. Penina, em vez de ter compaixão, agia como uma verdadeira vilã. Todos os anos, quando a família subia ao templo para adorar, Penina provocava Ana cruelmente, lembrando-a de que ela era estéril. Imagine o conflito emocional. Ana, cercada de pessoas, mas sentindo-se completamente sozinha. Ela chorava tanto que nem conseguia comer. Seu conflito era o sentimento de que suas orações batiam no teto e voltavam. Ela se perguntava: será que Deus me esqueceu? Será que ele não ouviu meu choro? Ana estava no limite da sua força, mas foi justamente no auge da dor que ela decidiu testar a capacidade de Deus de ouvir o que o coração grita sem fazer barulho. O encontro tenso, o templo e o julgamento do homem. Certo dia, em Siló, após a refeição sacrificial, Ana se levantou e foi para o templo. Ela estava em amargura de alma. O encontro aqui é carregado de tensão espiritual e humana. Ana se prostrou diante do Senhor e começou a orar. Mas O que aconteceu ali foi algo estranho para quem olhava de fora. Ana chorava muito e fazia um voto a Deus, prometendo que, se tivesse um filho, o entregaria para servir ao Senhor todos os dias de sua vida. No entanto, Ana não estava gritando. Suas mãos estavam juntas. Seu corpo tremia. Seus lábios se moviam freneticamente. Mas nenhum som saía de sua boca. Ela estava orando apenas em seu coração. Sentado em uma cadeira, perto da entrada do templo, estava Eli, o sumo sacerdote. Ele era a autoridade máxima, mas ele falhou em entender o que estava acontecendo. Ao ver aquela mulher com os lábios se movendo sem som e o rosto vermelho de tanto chorar, ele tirou uma conclusão precipitada e dura. Ele se aproximou e a confrontou com severidade. Até quando você ficará embriagada? Deixe de lado o seu vinho! Imagine a dor de Ana. Ela estava ali, buscando a Deus com toda a sua alma. E era julgada pelo líder religioso como se estivesse fazendo algo errado. A tensão era extrema. O mundo físico, ele não conseguia ouvir nada e via apenas o erro, enquanto o mundo espiritual estava em plena comunicação. Ana, com muita humildade, respondeu: não, meu senhor, eu não bebi vinho. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Estou derramando a minha alma diante do Senhor. O milagre. A resposta que vem do silêncio, o milagre, começa no momento em que a percepção muda. Ao ouvir a resposta sincera de Ana, ele percebeu que estava diante de uma fé pura. Ele a abençoou dizendo: vá em paz, e que o Deus de Israel conceda o que você pediu. O milagre imediato não foi o nascimento do bebê,
mas a paz que inundou o coração de Ana. A Bíblia diz que ela saiu dali, comeu, e o seu rosto já não era mais triste. Por quê? Porque ela teve a certeza de que, embora ele não tivesse ouvido nada, Deus tinha captado cada sussurro de sua alma. O tempo passou, e o milagre se tornou físico. Deus se lembrou de Ana Menuzu, que na Bíblia significa que ele agiu em favor dela. Ana engravidou e deu à luz um menino, a quem chamou de Samuel, que significa pedido a Deus, ou Deus ouve. O milagre de Samuel foi a prova viva de que a oração de Ana, feita sem som, tinha chegado ao trono da graça com a clareza de um trovão. Deus ouviu o que era inaudível para os ouvidos humanos. Aquele bebê seria um dos maiores profetas de Israel, mostrando que quando Deus nos escuta, Ele não apenas nos dá o que pedimos, mas Ele transforma a nossa dor em uma bênção que alcança nações inteiras. A lição e aplicação como Deus nos executa. Pequenos heróis. A história de Ana é a chave para entendermos como funciona a nossa comunicação com o Criador. Muitas crianças acham que precisam saber palavras difíceis ou falar muito alto, mas a verdade é muito mais simples e profunda. Deus ouve o nosso coração, não apenas nossa voz. A primeira lição é que Deus não precisa de ondas sonoras para entender o que dizemos. A Bíblia diz que o Senhor sonda os corações. Quando Ana orou em silêncio, ela estava usando a linguagem do Espírito. Deus escuta as suas intenções, os seus sentimentos, e até aquela oração que você faz no pensamento enquanto está no meio de uma sala de aula cheia de gente. Para Deus, o seu pensamento é tão alto quanto um grito. A sinceridade é o volume da oração. O que fez Deus ouvir Ana não foi a duração da oração, mas a sua verdade. Ela derramou a sua alma. Sabe o que isso significa? Significa que ela não fingiu. Ela contou para Deus que estava triste, que estava com raiva das provocações e que precisava de ajuda. Deus nos escuta melhor quando somos reais. Você não precisa usar máscaras diante de Deus. Se você está com medo, diga que está com medo. Se está feliz, conte a Ele. A sinceridade é o que faz a sua voz ecoar no céu. Deus ouve as nossas lágrimas. Às vezes, pequenos heróis, a gente está tão triste que nem o pensamento consegue formar uma frase. Nesses momentos, lembre-se de Ana. As lágrimas dela eram uma oração. Existe um salmo que diz que Deus guarda as nossas lágrimas em um frasco. Isso significa que Ele dá valor até ao seu choro silencioso. Ele escuta a dor que você não consegue explicar. Aplicação para hoje. Nunca pense que você é pequeno demais ou que o seu problema é bobo demais para Deus notar. Ele é o Pai amoroso que inclina os ouvidos para você. Se você estiver num lugar barulhento, ore por dentro. Se estiver sozinho no quarto, fale baixinho. Como Deus nos escuta? Ele nos escuta através do Espírito Santo, que traduz os nossos sentimentos para o coração do Pai. Você tem uma linha direta e exclusiva com o Rei do Universo. Conclusão: Ana cumpriu sua promessa, e quando Samuel cresceu, ela o levou para servir no templo. Ela trocou sua tristeza por um cântico de gratidão, que é estudado até hoje. A história dela nos garante: nenhum suspiro seu passa despercebido por Deus. Ele ouve o bater do seu coração e o brilho dos seus pensamentos. Se você gostou de descobrir como Deus nos escuta, deixe o seu like e ajude o canal Pequenos Heróis da Bíblia a chegar a mais crianças. Compartilhe este vídeo com alguém que se sente sozinho ou que acha que Deus não está ouvindo suas orações. Comente aqui embaixo: Deus ouve o meu coração. E vamos celebrar essa amizade incrível que temos com o Senhor. Oração. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, obrigado porque Tu és um Deus que ouve e que responde. Obrigado porque não precisamos gritar e nem usar palavras difíceis para sermos notados por Ti, assim como ouviste o clamor silencioso de Ana no templo. Pedimos que ouças cada pequeno herói que está assistindo a este vídeo agora. Ouve os sonhos que estão guardados no coração deles. Ouve os pedidos que eles fazem em pensamento. E enxuga cada lágrima de tristeza. Ajuda-nos a confiar aqui. Mesmo quando o mundo não entende o que estamos passando, Tu compreendes perfeitamente. Que a nossa vida seja uma conversa constante contigo. Em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, Deus está sempre a um pensamento
de distância de você. Um grande abraço a todos e até a próxima. Pequenos Heróis da Bíblia. Gostou? Para não perder as próximas histórias, se inscreva no canal e ative o sininho.